Bom, obrigado pelo convite. Eu resolvi pensar nessa aula, eu fiz uma revisão de todos os ensaios clínicos, né, que resolveram tratar dependência química e com acupuntura. Vou dar uma revisada aí breve, né, que é bastante coisa. Só vendo o histórico, a primeira descrição que eu tive, que alguém falou que usou para tratar uma dependência química com acupuntura, foi na China, né, com o Wen, que ele usou usuários de rua que usavam ópio, né, então ele começou a usar aí o intestino grosso 4 com o intestino delgado 3, ou uma variação aí do pericárdio 4 com triplo aquecedor 9, e ele teve uma resposta ótima que ele acabou descrevendo, né? E depois desse relato dele, começaram a ter várias descrições aí de estudos usando a acupuntura para tratar as mais diversas dependências, né? Então isso aqui é um slide que mostra os estudos ao longo dos anos, né? Então aqui 77 começa a ter logo depois do EN, você vê que tem um boom de estudos até 2002, começa a ter um montão de estudo relatando aí o tratamento de acupuntura com dependência química, né? Alguns estudos com relatos positivos, outros não. Aqui em verde, na verdade, é quando começa a usar a acupuntura para tratar dependência nos Estados Unidos, né? Então você vai ver que começa a aumentar o número de estudos e começa a aumentar o uso também em clínicas para assistência. Então eu procurei no PubMed aí, né, dependência química e termos correlatos com a acupuntura. E os estudos, na verdade, eles vão ver 4 desfechos principais, né, que é a abstinência, né, ou seja, o tempo que o paciente fica sem usar a substância, né, a droga, a fissura, que é aquela vontade incontrolável de usar, a desistência do tratamento, né, se o paciente desiste ou não de continuar fazendo o tratamento, e sintomas de abstinência, aqueles sintomas que ele tem quando ele para de usar a droga. Bom, então quando a gente vai ver os estudos, depois eu vou falar de alguns por grupo, né, mas a gente vê o quê? Eficácia de 62% quando usa a acupuntura a clássica, né, por pontos aí de meridianos, né, aí o corporal, que é o termo que eles usaram, né, 41% auricular. O segundo estudo usou acupuntura auricular. O EN usou a acupuntura clássica, né, depois veio muito com o uso de acupuntura auricular, né, e 40% que não usava aí pontos na face, né. O que a gente vai ver dos estudos vai ter resultados muito heterogêneos, principalmente porque é difícil fazer um ensaio clínico randomizado, duplo cego com acupuntura, como todo mundo sabe, né? Então tem estudos aí que usam um ponto, compara com a acupuntura chã, ou compara com algum placebo, né? Então fica um pouco difícil comparar isso, mas o que a gente vê nos estudos tem uma consistência. Quando vai pegar apenas sintomas de abstinência e fissura, o tratamento é muito mais eficaz do que o tempo de abstinência, né? Por exemplo, esses sintomas eles vão ser tratados muito mais com a acupuntura do que o tempo que o paciente fica sem usar, né? Então você acaba tratando muito dessa vontade dele querer usar e desses sintomas que ele tem de não usar, né? Outra coisa interessante é que a acupuntura clássica ela tem uma eficácia nesses 2 sintomas superior ao auricular, né? Quando vai pegar os estudos, né, na verdade são poucos, assim. A clássica vai ter 100% de eficácia para fissura e sintoma de abstinência. São 6 estudos, não é tanto. E a auricular tem 36,6% aí para a fissura, mas para o sintoma de abstinência, a auricular não teve nenhum estudo que mostrou evidência aí que funciona. Outra coisa interessante, né, alguns autores usam um lado, a acupuntura clássica, unilateral ou bilateral, né? No tratamento agudo, sintomas agudos, a gente vê que é mais ou menos igual, a unilateral ou bilateral. Mas a gente vê os estudos que seguiram a longo prazo, os pacientes que tiveram acupuntura bilateral, tiveram um desfecho melhor, né? Então eles tiveram menos fissura a longo prazo, conseguiram ficar mais tempo sem usar as drogas a longo prazo, né? Então parece que a bilateral, talvez para a recaída, seja um pouco superior, né? Outra coisa interessante é a eletroacupuntura, que parece que também os estudos que usaram a eletroacupuntura teve uma eficácia um pouco superior, né? Os estudos que usaram, usando os mesmos pontos, teve 86% de eficácia, vendo aqueles 4 desfechos, contra 41% que não usou a eletroacupuntura, né? Então, bilateral, acupuntura clássica e eletroacupuntura parece ser melhor do que a auricular, unilateral. Outra coisa interessante, os pacientes que tiveram sessões diárias, ou até mais que uma por dia, eles tiveram uma relativa melhora a mais do que quem fazia até 3 vezes por semana, né? Então, quem fazia acupuntura diária teve 56% de melhora, contra 44% de quem fazia de 1 a 3 vezes por semana.
Aqui, na verdade, é um estudo, uma revisão de 2012 que pegou a maior parte desses estudos, depois tiveram poucos, depois desses estudos tiveram mais 4 só. Né? Então ele vai dividir aí também pelos 4 sintomas, foi mais ou menos o que eu fiz, onde que ele colocou a acupuntura. Na verdade, o que eu acabei falando é um resumo muito disso. Né? Então vai ver que o tratamento ele vai ser melhor do que na fissura e nos sintomas aí de abstinência. Né? Então a gente vai ver que vai ter resultados positivos mais nesses grupos, né, do que resultados negativos. Né? Mas dá para ver que fica um pouquinho mais da metade, aí 60%. Né? Pensando também que a dependência química é difícil de tratar qualquer tratamento que a gente conhece. Né? Então, uma eficácia de 60%, 50% não é ruim. Pontos mais utilizados. Aí, depois vai ter aula de tratamento específica, mas os estudos são totalmente heterogêneos. Né? Então, tem gente que usa X ponto, tem gente que usa Y ponto e muda, cada um usando uma teoria aí diferente. Né? Então, vai pegar os estudos, aí a gente tem mais de 40 estudos. Né? É difícil pegar 10 estudos que usaram os mesmos pontos. Né? Então, é difícil a gente pegar e falar, esses pontos foram os que mais usaram, que teve mais evidência. Né? Essas duas combinações aqui foi a mais utilizada. Né? Começou a usar na década de 80 e foi a mais repetida. Mas mesmo assim tem várias outras variações com resultados positivos também. Né? A gente não vai conseguir falar de tudo porque é muita. Né? E aí por droga, né? Quais são as 4 drogas aí que foram estudadas? Né? Cocaína, álcool, opioides e o tabagismo, aí, né? Dependência de nicotina. Né? Então a cocaína, todos os estudos usaram acupuntura auricular, por exemplo. Né? Tem 7 estudos. O que mostrou é que 1/3 teve melhora na fissura e 2/7 dos sintomas de abstinência. Né? Os pacientes, na verdade, eles não compararam o tempo de abstinência nos estudos com cocaína. Então, assim, alguns sintomas os pacientes conseguem melhorar aí com o uso da acupuntura. O álcool, né? Então o álcool a gente vai ver tem 11 estudos, né? Aí teve 2/5, né, 40% melhora aí na abstinência, né? Então o tempo que ele ficou sem usar, comparado aí com o grupo Sham. 3 de 5 estudos melhoraram na fissura, né? Tem 11 estudos, aí eu falo 2 e 5, por quê? Porque teve estudo que não viu fissura, teve estudo que não viu abstinência, teve estudo que não viu desistência, então fica um pouco heterogêneo para comparar, né? Então acabei colocando naqueles 4 desfechos principais. E 1/3 aí em sintomas de abstinência, né? Então aí para o álcool também teve uma ajuda aí menor, mas acabou tendo. Opioide, né? Então opioide teve 10 estudos, né? Quando eu falei, o primeiro relato aí foi com opioide há muito tempo atrás, né? Na década aí de 70. Para tempo de abstinência, né, tratar a dependência de opioide, né, quem já tratou sabe que é super difícil, né, por vários motivos. Né, então, assim, dos 10 estudos, o tempo de abstinência, nenhum teve eficácia. Foi igual a não fazer acupuntura ou acupuntura Sham ou outra técnica. Na fissura, em comparação, ajudou em metade dos casos, que já é um grande ganho, né, que é muito difícil tratar a fissura em pacientes com opioide. Na verdade, tem poucas medicações para isso. Na verdade, o que a gente acaba fazendo aí é dando um outro opioide de meia-vida longa, muitas vezes para ajudar. Né? Então, a acupuntura mostrou aí uma ajuda nesse tipo de sintoma. Né? E nos sintomas de abstinência, que também são muito graves, né? Interessante que o resultado foi bem positivo. Né? Se for olhar aí, né, 3/4, né? 75%. Né? O resultado aí é até interessante. Né? E nicotina é o que tem mais estudo, né? É o mais comum das dependências, né? Tem 19%, 19 estudos. Né? Desses, eles acabaram não vendo fissura, acabaram não vendo sintoma de abstinência, porque é mais difícil ver isso mesmo no tabagismo. Né? E eles acabaram vendo o quê? Que de 6 dos 19 estudos tiveram melhor aí no tempo de abstinência. Então teve uma ajuda aí no tabagismo também. Né? Muitas medicações, a eficácia é 40%. Né? Então, isso daí é por volta de 30%, 33%, não é tão diferente. Né? Bom, então resumindo, né, só apanhado aí geral, a acupuntura clássica corporal é melhor que a auricular, né? No começo usava muito a auricular, mas quando vai comparar os estudos é melhor. Quando usa a acupuntura aí, a eletroacupuntura, a gente sabe que a eficácia vai ser maior, né? E a bilateral também. Além disso, usar sessão diárias vai ser melhor do que as outras. Então, resumindo, acho que na prática, talvez, usar aí a eletroacupuntura, né, com pontos bilaterais e de forma aí de fazer mais que 3 vezes por semana. Acho que é uma boa dica. Né? Outra coisa é difícil interpretar os resultados, como eu falei, os estudos são muito heterogêneos. Né? Então, falar, mas a evidência é robusta? Não. Né? O que a gente vai ver, tem muitos ensaios clínicos e é difícil comparar, porque a metodologia aí é diferente. Né? Mas a gente vê que os estudos têm uma ajuda, principalmente em alguns sintomas. Bom, era isso aí, obrigado.